E hoje, gente, nós vamos analisar, para fechar com a chave de ouro aí, nós vamos analisar a pessoa mais inteligente que já existiu, que já pisou nessa terra, o Senhor Jesus. Se tem um cara que foi inteligente em suas emoções e lidar com as suas emoções, é o Senhor Jesus. E a nossa ideia hoje é tentar analisar de maneira resumida, né? Porque não dá para aprofundar muito pelo tempo que temos, mas é analisar de maneira resumida como Jesus interagia e como ele era tremendamente inteligente em lidar com as suas emoções e com as emoções alheias de maneira sobrenatural. Embora alguém já possa estar pensando, mas é claro, ele é Deus, né? Claro, é Deus, só que Jesus tinha um lado humano. E ter o lado humano implica emoções humanas, entende? Sim. Porque o lado humano implica as sensações físicas humanas. Então a Bíblia vai dizer que Jesus teve sono, que Jesus teve fome, que Jesus chorou, sentiu tristeza, não é verdade? Como um ser humano qualquer. Então, se Jesus era um ser humano 100% homem, né, ele também tinha sua parte emocional ligada ao seu lado humano, mas mesmo assim interagiu de maneira muito boa, tá bom? Então, eu trouxe alguns princípios aqui para nós discutirmos, para nós trazermos nessa mesa de aprendizado aí. Então, a gente vai já começar com uma revelação bem poderosa aí da palavra de Deus. Jesus já caracteriza a sua inteligência, gente, já no próprio nascimento, né? A Bíblia diz que Jesus nasceu, e para quem conhece a história bíblica, né, Jesus, a promessa do Salvador, do Messias, ele tinha que atender alguns requisitos. E o primeiro requisito é que ele tinha que ser da tribo de Judá, né? Israel tinha 12 tribos, e uma das tribos mais importantes era a tribo de Judá. Ele devia ser da descendência de Davi, né, que era um judaíta. Então, Jesus ele precisava nascer da tribo de Judá. Só que era só essa exigência, né? Nascer da tribo de Judá. Não precisava caracterizar a família. Ele podia ter vindo de uma família rica, ele podia ter vindo de uma família não sacerdotal, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi, mas de uma família influente, por exemplo, de uma família que tinha ali um poder aquisitivo no judaísmo. Só que Jesus, ele nasce, irmãos, na família de José, que era um carpinteiro. Maria, que era uma menina simples, uma garota que na época devia ter seus 17, 18 anos. Então, Jesus, ele nasce dentro de uma família simples, dentro de um contexto de simplicidade, não só para caracterizar a humildade, mas isso é muito legal, gente. Olha a primeira lição de inteligência emocional pela ótica bíblica, analisando a personalidade de Jesus. Porque Jesus, ele entendia que por mais que houvessem algumas supostas dificuldades no seu contexto familiar, isso não ia influenciar na sua decisão final. Ou seja, Jesus não era filho de um sacerdote, Jesus não era filho de um escriba, Jesus não era filho de um homem influente no judaísmo, mas ele, sendo filho de um carpinteiro, ele conseguiu ser um dos homens mais influentes do judaísmo. Ele conseguiu ser um dos homens mais influentes do templo, porque ele já estava mostrando desde já que uma pessoa que consegue gerir suas emoções, independente do contexto familiar que ela tenha nascido, independente das faltas de facilidades que elas possam não ter tido para chegar em determinados ambientes, a decisão final é o que pesa mais. Então, Jesus, ele estava provando para a gente desde já que, embora ele não tenha vindo de uma família influente, de uma família importante, ele se tornou uma pessoa muito importante. Porque a decisão de cumprir o seu chamado como Messias era o melhor de tudo, era o que mais pesava. Então, gente, é importante nós entendermos a primeira lição aqui, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, desse nosso estudo, é que muitos de nós caímos no contexto da justificação. E o que é o contexto da justificação? É a gente olhar para o passado e tentar encontrar culpados para as supostas limitações que temos no presente. E a gente sempre culpa a família. A gente sempre culpa os contextos que estamos inseridos, porque é muito mais fácil eu olhar para o contexto que eu nasci, para o contexto que eu fui inserido, o meu contexto familiar, e entender que aquilo ali eu não escolhi para nascer, não é verdade? Eu não escolhi estar ali, e é fácil eu justificar coisas que não dependeram da minha escolha, não é verdade? Então, eu tenho certeza que alguém que está aí, que hoje é cristão, talvez se você não teve a oportunidade de, né, o que a gente chama de berço evangélico, né? Se você não teve a oportunidade de nascer num lar cristão, talvez seu pai, ele não era cristão, ou talvez ainda não é cristão. A gente gosta de olhar para o passado e falar assim, poxa, se eu fosse filho de um pastor, a minha vida teria sido muito mais fácil. Estava conversando com uma jovem hoje sobre isso. Se eu fosse filho de um missionário, de uma missionária, seria muito mais fácil. A minha vida teria algumas facilidades. E isso vai muito além, não só na questão cristã, mas na questão financeira também. Talvez aí você começou a fazer faculdade com 20 e poucos anos, porque você não teve condições, você não teve alguém para te inserir nesse meio profissional. E a gente olha muito para trás e fala assim, eu poderia ter algumas facilidades. Gente, é óbvio
que se eu venho de uma família com uma estrutura, eu vou ter algumas facilidades, como a gente está falando aqui. Só que as facilidades, elas só facilitam, mas elas não me colocam no lugar que eu tenho que estar. Exatamente. A gente precisa entender uma coisa, você pode ter nascido na melhor família do mundo, se você não tomar uma decisão de ser uma boa pessoa, você não vai ser. Entretanto, você pode ter nascido na pior família do mundo. O que vai pesar no final das contas é sua decisão. E é isso que Jesus estava mostrando já no seu nascimento, irmão. Você pode ter vindo de uma família de carpinteiro, você pode ter vindo de uma família de alcoólatra, você pode ter vindo de uma família de drogados, você pode ter vindo de uma família onde casamentos não davam certo. Só que você pode entender que a sua mente agora está renovada e você tem a mente de Cristo na sua vida. Você tem o poder de decisão. E o que vai pesar não é a influência do seu pai, não é a influência negativa da sua mãe. O que vai pesar não é as ausências dos seus familiares. O que vai pesar é o seu poder de decisão. Entende? Claro que existem coisas que vão nos influenciar, que vão facilitar ou dificultar. Mas aí que vem uma ferramenta poderosa. Talvez, gente, eu não vejo, pelo menos nunca consegui enxergar na palavra José e Maria agindo como motivadores para o ministério de Jesus. Muito pelo contrário, a gente vê mais eles preocupados, talvez, ali, em trazer Jesus mais para o contexto familiar do que provocar ele para o ministério messiânico, não é verdade? Por várias vezes a gente vê Maria ali, algumas abordagens, tanto que os irmãos de Jesus chegaram nele e falam lá no momento que ele está falando, nossa, os irmãos estão atrás de você, né? Estão falando e Jesus fala, não, quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? Aqueles que estão aqui me ouvindo. Então, Jesus, ele não era nem reconhecido no começo do seu ministério pelos seus próprios familiares, entendeu? Isso é muito legal, gente, isso é muito poderoso. Às vezes você reclama e fala, ai, a minha família não apoia meu sonho, mas nem Jesus, no começo do seu ministério, ele tinha um apoio familiar do seu ministério messiânico, não é verdade? Embora Maria entendesse todo o milagre que cercava ali o nascimento do seu filho, para os irmãos de Jesus, acho que demorou um certo tempo para entender o poder do Messias. A gente está falando do rei do universo, criador de todas as coisas, teve dificuldade de reconhecimento familiar. Quem somos nós para ficar chorando e falando, ai, eu não consigo avançar porque minha mãe não reconhece meu ministério? Irmão, sua mãe não reconhece, mas agora eu quero te dar uma ferramenta. E talvez você está pensando, Deus reconhece. Não. Olha, presta atenção no que eu vou ensinar. Quando lhe falta facilidades, crie você suas facilidades. Como assim? Quando lhe falta os combustíveis para você chegar até certo lugar, crie você os seus combustíveis. Por exemplo, talvez eu não tive um pai pastor para chegar e falar assim, filho, eu quando adolescente, você acorda, vai para a escola dominical. Só que hoje eu dou aula da escola dominical. E sabe quem são os meus facilitadores? Sabe quem são os meus combustíveis? Os alunos que eu dou aula. Então, eles que me motivam hoje a estar lá. Então, hoje, eu tenho a opção de ficar olhando para trás e falar, poderia ter sido muito diferente se eu tivesse um pai pastor. Mas eu não fico prendendo ao passado. Eu fico entendendo que hoje eu tenho uma escolha, e hoje quem é a minha motivação são as pessoas que às vezes estão se inspirando pelo aquilo que eu falo, pelo aquilo que eu ensino. Jesus deveria ter nascido na família de alguém influente no judaísmo. Pensou Jesus chegando lá, sei lá, se José fosse um líder na sinagoga, falou, gente, eu trouxe meu filho para pregar aqui hoje, ó. Olha que bênção. Trouxe meu filho aqui para ministrar aqui, ó, Jesus aqui, ó, para ministrar. Jesus não teve nada disso, gente. Então, e olha, ele fez o que fez. Então, a gente precisa realmente ter essa maturidade emocional para entender que o evangelho tem a ver com as escolhas, né? O evangelho tem a ver com os novos recomeços. Eu gosto muito de falar isso. O evangelho não tem a ver com o pai que eu tive, mas com o pai que eu vou ser. O evangelho não tem a ver com os amigos que eu tive, mas com o amigo que eu vou ser. Né? Então, não tem nem a ver com as igrejas que eu passei, mas tem a ver com a igreja que eu sou hoje. Então, hoje, esse poder de decisão e poder de gerar combustíveis está hoje nas nossas mãos. Então, é o que vai pesar mais. Mesmo porque, gente, é o jargãozinho que a gente sempre posta. Judas teve o melhor dos mestres e não passou no teste, não é verdade? Então, isso aí para a gente às vezes acaba sendo uma desculpa, né? E claro, é importante citar que as facilidades facilitam. Obviamente, uma pessoa que é inserida dentro de um contexto familiar mais estável, quer seja qual for a área, ela vai ter mais uma facilidade do que outros. Só que o poder de decisão sempre vai ser pessoal e não familiar. Eu posso ter o meu filho, eu posso ensinar meu filho o caminho que se deve andar ou no caminho que se deve andar, mas a escolha vai ser dele. Entendeu? Então, toda a influência negativa ou positiva que nós vamos ter na nossa vida, no final das contas, o que vai contar é a nossa decisão, ok?